Fala, galerinha, sejam todos muito bem-vindos à aula 12, a 12ª aula, curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre previdência complementar, nós vamos falar aí sobre duas entidades, né, que são a EAPC, que é a Entidade Aberta de Previdência Complementar, tudo bem? E também o EFPC, que é a Entidade Fechada de Previdência Complementar, tudo bem? Bom, então, primeiro a gente vai começar falando da Previdência Social, que é a Previdência Oficial, que é, então, nesse caso, o INSS. Então, vou trazer um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que o profissional ele ganha R$ 20.000 por mês, tudo bem? E aí ele decide se aposentar pela Previdência Oficial, que é o INSS, Previdência Social, ok? Aí, a Previdência Social, que é o INSS, vai pagar um valor teto de 7 mil e pouquinho, enquanto que o cliente ganha um pouco mais de 20 mil. Então, a qualidade de vida desse cliente vai cair, porque ele vai deixar de viver com 20 para viver com 7 e pouquinho, certo? Beleza. Nesse caso, esse cliente ele pode fazer, então, uma previdência complementar. Tudo bem? E aí, nesse mercado, nós temos aqui, então, nesse mercado de previdência complementar, nós temos aqui a entidade aberta de previdência complementar, entidade aberta de previdência complementar, ok? E nós temos a entidade fechada de previdência complementar. Tudo bem? Veja bem. Aí, nesse mercado, existem essas duas instituições privadas, que são aqui empresas, né, privadas, tudo bem? Onde, nessa empresa, que é a entidade aberta de previdência complementar, nessa instituição privada, aqui, eles vão administrar, por exemplo, e comercializar produtos tais como VGBL e PGBL, tudo bem? Então aqui, eles administram, comercializam produtos como PGBL e VGBL, lembrando que aqui, nessa entidade, né, lá você encontra produtos como PGBL e VGBL, que são basicamente aqui previdências complementares abertas, onde todos têm acesso. É aberto ao público. Então, tanto eu como você e outras pessoas que queiram aderir, a previdência complementar aberta, ela é aberta para todo o público, tá? Então, é... então ela é aberta. Qualquer pessoa que quiser aderir, fazer uma previdência complementar aberta, né? E aí, seguindo aquele exemplo lá no início da aula que eu trouxe para vocês sobre o cliente que tem um salário de R$ 20.000, tudo bem? Se na empresa que ele trabalha, a empresa não disponibiliza para esse funcionário previdência fechada, que é quando é uma previdência ali que a empresa, né, ela disponibiliza somente para os seus colaboradores, e por isso que é fechada, né? Esse cliente, para complementar a aposentadoria, para ele aposentar ali, complementando valores para chegar, o salário de aposentadoria chegar a igualar ali ao salário que ele tem, antes de se aposentar, considerando que o salário dele é de 20 mil, aí ele tem que fazer uma previdência complementar aberta. E aí ele procura quem? Ele procura a empresa aqui privada desse mercado, que é a entidade aberta de previdência complementar. E aí, essa empresa privada, ela pode comercializar para esse cliente produtos tais como PGBL e VGBL, que são produtos de previdência complementar aberto. O nome já diz, está aberto para todo o público, ok? Já aqui na entidade fechada de previdência complementar, né, aqui, essa entidade aqui, que é uma instituição privada, uma empresa privada também, ela vai comercializar fundos de pensão. Fundos de pensão. Ok? Então, e aí eu trago de novo o exemplo do Santander. O Santander tem a previdência complementar fechada, que é fechado só para os seus colaboradores aderirem, tudo bem?
E aí, essa previdência fechada, ela é mais conhecida aqui como fundos de pensão, tudo bem? E aí, a entidade que vai administrar, que vai comercializar esse tipo de produto, nesse caso, vai ser a entidade fechada de previdência complementar, tudo bem? E aí, vou começar falando aqui da entidade aberta, né, de previdência complementar, pode comercializar PGBL e PGBL, e aqui, a entidade aberta de previdência complementar é uma empresa privada, uma empresa privada, tudo bem? Com fins lucrativos, ok? Tudo bem? Ela também vai comercializar, nesse caso, PGBL e VGBL, né? Ela comercializa PGBL e VGBL para todo o público, por isso que é uma entidade aberta, tudo bem? Qualquer pessoa, literalmente, qualquer pessoa pode aderir, ok? Qualquer pessoa, literalmente, pode aderir, tudo bem? E aí, além disso, essa entidade faz planos individuais, ok? Individuais, tudo bem? Então, no caso aqui, da entidade aberta de previdência complementar, ela é uma empresa privada, é uma instituição privada, ok? Ela vai comercializar PGBL e VGBL para o cliente, tudo bem? E são produtos, né, que para a aposentadoria desse cliente, tudo bem? É uma empresa privada que visa lucratividade, ou seja, com fins lucrativos, então aquela taxinha de administração, por exemplo, de 2% ao ano, né, que a entidade cobra para esse tipo de previdência, por exemplo, é basicamente o lucro dessa entidade, perdão, tá? Então ela é uma empresa, portanto, com fins lucrativos. Qualquer pessoa pode aderir e tem, né, planos individuais aqui nesse mercado, tudo bem? Lembrando que é um mercado aberto para todo o público. Então quem quiser fazer PGBL, quem quiser fazer uma previdência complementar aberta para complementar a aposentadoria, vocês vão procurar esse mercado aqui para aderir um desses produtos aqui, tudo bem? Beleza. Agora nós vamos falar sobre. Ah, não. Antes de encerrar aqui, perdão. Aqui, no caso, quais são os órgãos, né? Os órgãos aqui desse mercado são CNSP e SUSEP. Então, no caso aqui, só pegar aqui. No caso aqui desse mercado, tudo bem? No caso desse mercado, entidade aberta de previdência complementar, o órgão normativo que dá ordens, diretrizes para esse mercado é o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele dá ordens para a SUSEP, tá? CNSP aqui no caso é como se fosse o CMN, né, do SFN, e a SUSEP é como se fosse o Bacen desse mercado, desse mercado aqui. Porque a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, vai executar as ordens dadas pelo CNSP e vai também fiscalizar esse mercado, que é o mercado de entidade aberta de previdência complementar, tudo bem? Já aqui no caso dos EFPCs, vou trazer agora aqui para vocês. Vamos lá. Já no caso aqui da entidade, que é o EFPC, deixa eu colocar aqui. EFPC, que é a entidade fechada, né? Entidade fechada de previdência complementar, né? Ela vai aqui então, né, comercializar. Ela vai comercializar aqui, né, fundos de pensão, né, que são ali basicamente as previdências complementares fechadas, né, para, por exemplo, no caso, uma empresa que oferece esse benefício para o seu colaborador, né, e aí o colaborador aderindo, ele vai fazer basicamente
Aqui, ó, um fundo de pensão, que é uma previdência complementar fechada, mais conhecido como fundo de pensão, tá? E, e aí, nesse fundo de pensão, veja bem, nesse caso, né, é uma empresa sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, ok? Sem fins lucrativos. Ela tem os planos aqui, planos, ela tem planos BD, CD e CV, BD, CD e CV, tudo bem? Esse plano, ele é para apenas empregados da empresa, né? Da empresa que oferece esse benefício, tudo bem? Para os empregados, então, apenas os empregados têm acesso, né, a esse plano, por isso que ele é fechado. Só quem tem acesso são os empregados dessa empresa específica. No caso do Santander, tem o Santander Prev, né? Só quem tem acesso a esse plano fechado, complementar fechado, que é o Santander Prev, são somente os empregados do Santander. Tudo bem? Então apenas os empregados têm acesso a esse tipo de produto, a esse tipo de plano, né? Tudo bem? E os associados, né? Os associados, né? Podem aderir, tá? Então, se eu sou um associado de, por exemplo, de uma empresa privada e ela oferece esse benefício para mim, eu que sou um associado, eu posso ter a opção de aderir também a esse plano, tudo bem? E aqui, no caso aqui do FPC, quais são os órgãos, né? Quais são os órgãos? Aqui são, no caso, o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a Previc. Tá? Então, o CMN do Sistema Financeiro Nacional, para esse mercado aqui, é o CNPC. E a Previc, basicamente, é o Bacen desse mercado. Então, o Conselho Nacional de Previdência Complementar ele vai dar ordens para a Previc executa essas ordens, além de fiscalizar este mercado. Tudo bem? E aí, no caso da Previdência Complementar aberta, né? Ou seja, no caso ali das entidades, no caso ali dos produtos, né, da entidade aberta de previdência complementar, por exemplo, PGBL e VGBL, né, é como se eu estivesse colocando dinheiro na minha gavetinha todo mês. Eu estou colocando lá todo mês a minha gaveta, né? Eu estou colocando lá todo mês X reais, todo mês. Pá, 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 pá. Aí, na hora que eu quiser resgatar esse dinheiro que eu estou colocando aqui na minha gaveta, na minha gavetinha, na hora que eu quiser eu posso resgatar esse dinheiro, tá? E aí, na previdência complementar aberta, eu tenho eu posso fazer isso, eu posso resgatar no momento que eu desejar. Agora, já na previdência fechada, aí não, aí é só realmente quando chegar o momento ali de resgate, o momento ali de converter, né, o valor acumulado para transformando, né, esse valor acumulado em salário de aposentadoria, tudo bem? Então aqui na previdência complementar aberta é como se fosse uma gaveta onde eu estou todo mês aportando, colocando meu dinheirinho lá e na hora que eu quiser eu consigo fazer esse resgate, tudo bem? E aí, pessoal, no caso aqui do, do FPC, no caso aqui do FPC, o que significa os planos, né? Os planos BD, CD e CV. Bom, nesse caso, primeiro aqui, significa benefício definido, ok? No caso do CD, contribuição definida, contribuição definida, ok? E no caso do CV, tudo bem? É uma contribuição variável. Contribuição variável, ok? Bom, variável. E aí, veja bem, no caso aqui do benefício definido,
aqui ele está garantindo um valor X de salário de aposentadoria. Então, veja bem, vou dar um exemplo aqui simples, tá? Já aderiu aqui no... ele... exemplo aqui, a entidade fala bem assim, olha, eu vou te pagar 70% do que você ganha hoje. Hoje você ganha 10k. Então, quando chegar o seu momento de aposentadoria, eu te garanto, faça chuva, faça sol, eu vou te pagar 7k de aposentadoria por mês. Então, faça chuva, faça sol, eu garanto para você que você vai ter esse salário aqui de aposentadoria, que representa 70% do seu salário atual. Tudo bem? Então, esse é o BD, que é o benefício definido, tá? Contribuição definida, o valor de salário na sua aposentadoria é meio que no escuro. Você sabe o valor de contribuição, né? Você sabe qual que a contribuição está definida, então você já sabe, né, o valor de valor que vai ser acumulado, né? Mas só vai descobrir o salário de aposentadoria quando você chegar lá no momento que você no momento que você para, né, de fazer os aportes, que é o momento que você transforma todo o valor acumulado em aposentadoria. E aí só lá, naquele período, é que você descobre quanto que você vai, qual o valor, né, que você vai receber de salário de aposentadoria, tá? Então você sabe o valor de contribuição, mas não sabe o salário de aposentadoria, tudo bem? E a contribuição variável, ele é um pouco dos dois aqui, tá? Ele é um pouco dos dois aqui. Então, você tem ali uma base, uma média, né, de salário ali a receber, né, e tudo, claro, vai depender ali do valor de contribuição, então pode dar um pouquinho a mais, pode dar um pouquinho a menos, então por isso que se chama contribuição variável. Então ele pega um pouquinho desses dois aqui, tudo bem? No caso da contribuição variável. Beleza? Então, pessoal, se você ficou comigo até o final, eu sei que é difícil, a vida ela é zigue-zague, né? Mas se você está fazendo, mesmo sem vontade nenhuma de fazer, mas estar aqui por disciplina, né? Porque tem que ser feito, né? Isso significa que você está exatamente no caminho que tem que estar, tá? Então, se está doloroso, se está doendo, se está difícil, é porque realmente você, realmente de fato, está no caminho, tudo bem? E para subir até o topo, dói, entendeu? Dói muito. Mas a vista lá de cima, sem dúvida nenhuma, ela é muito melhor, tudo bem? Então, valeu, ok? E até a próxima aula. Tchau!